Noite a todos mais uma vez. Deixa eu só reparar um erro que eu cometi com os horários. No post que eu soltei no grupo, eu não percebi. Um ficou 19h30, como esse que está aqui na tela, e o outro ficou 19. Gente, é por isso que eu pedi cedo sintonia aí, porque foram tantos acontecimentos para montar esse módulo sobre o Brasil, que é um negócio impressionante. Mas alguma coisa acabou ficando. Então, eu tô estranhando, porque tem gente que não está aqui, e aí a hora que eu fui ver, porque houve uma confusão, 2 posts com horários diferentes. Bom, meus amigos, a gente começar nosso bate-papo hoje, eu queria conceituar algumas coisas para vocês sobre o termo, sobre história, conceitos sobre história. A história, para o historiador, ela é um modo de percepção da realidade das coisas, da vida, do mundo, enfim. Ela é uma forma de enxergar, né? É um modo de entender a nossa própria identidade, o nosso lugar de fala, como dizem alguns historiadores, né? Então, quando a gente busca o entendimento da história, nós precisamos ter a percepção de tempo. A forma como nós concebemos o tempo, ela é em direção contínua, né? Ela é cronológica. Tá? Só que quando a gente toma consciência de si mesmo, né, nós nos tornamos conscientes da nossa própria finitude, né? Cida, a Benício e Oswaldo entraram agora. Nós começamos agora, viu, Benício? Sejam bem-vindos. Então, quando a gente toma consciência, o ser humano ele vai no desenvolver da sua vida, da sua própria história, ele vai tomando consciência de si mesmo, ele toma consciência da sua finitude. Ou seja, nós vamos morrer um dia, né? E na criação divina, nós somos os únicos seres conscientes da própria identidade e da morte. O grande enigma da vida para todas as civilizações do passado, durante muito tempo, foi a questão da morte. Né? Por isso que ela acaba causando uma certa ansiedade no homem, e aí essa questão da conexão com o sagrado, ela se torna importante por quê? Porque ela vai fazendo a conexão do homem com aquilo que é o desconhecido. Né? Então, quando ela faz essa conexão com aquilo que é o desconhecido, ele começa a ter uma percepção de que existe algo que vai além dele. Então, essa conexão com o sagrado, mais tarde, ela acaba virando religião. Né? Ela acaba virando, ela vai se transformando em religiões institucionalizadas, né? Que passam, inclusive, a ser religiões oficiais de algumas regiões. A religião em si, ela vai alimentar a esperança que existe no homem, porque ela vai justamente dar a ele um norte, ela vai mostrar um futuro para ele, ou seja, a religião vai dar sentido à vida. Entendendo a morte, ele encontra sentido na vida. Então, nós permanecemos vivos após a morte, isso vai alimentar esperança. E a outra forma que o ser humano encontrou para ele poder eternizar ou se eternizar e dar importância àquilo, dar relevância àquilo que ele faz, é a história. Então, por meio da história, nós também eternizamos as nossas ações. Por isso que história, ela é o estudo das ações do homem no tempo. Em história, nós vamos ter a possibilidade de acessar fontes novas, e isso muitas vezes faz com que aquele que está pesquisando, ele retifica alguma informação, algum conceito equivocado, ou ele continua ratificando o seu passado. Então, quando a gente vai revisitar algumas fontes históricas,
nós podemos perceber que deixamos muita coisa, muito detalhe de lado. E isso é importante. Quando a gente fala na história de qualquer tipo de segmento, seja na história da religião, seja na história da política, enfim, nós vamos entender que esses documentos, muitas vezes que a gente vai revisitar, eles podem nos revelar outras coisas. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou dando esse conceito? Danilo, pegou no começo sim, fica tranquilo. Porque o trabalho que a gente vai fazer aqui, que a gente tem feito com esse grupo, ele não tem a intenção de ser apenas um relato histórico, né, uma avaliação política e social. O nosso desejo é ressaltar, nesse momento, especificamente nesse módulo, ressaltar as qualidades de um espírito específico, tá, que assumiu a missão que lhe foi confiada por Jesus, desceu ao planeta Terra e deu cumprimento a essa tarefa. Porém, nós não vamos fazer um relato puramente político, né? Que se a gente vai por esse lado, nós vamos carregar aí um viés ideológico, né? E se a gente carregar um viés ideológico partidário, a gente desfigura não só a história da própria doutrina, como a história do Brasil, como é o caso, como vem acontecendo, né? Durante a minha fala, vocês vão perceber, aqueles que já tiveram algum contato com a história, de uma forma um pouco mais ampla, que eu vou discordar de alguns confrades de profissão, como eu tenho feito, é um direito meu, né, que somente vão enxergar a história com essa lente de uma pseudo-realidade de um mundo material, porque o mundo material ele vai nos limitar, né, onde a gente vê muito essa questão da competição ideológica, né, que a competição ideológica político-partidária, ela suplanta a realidade espiritual. Então, graças a Deus, nós temos aí um Chico Xavier, tivemos Kardec, Bezerra, Edgar Armond, enfim, esses espíritos trouxeram aí para nós, e outros mais, né, que a gente não vai poder ficar mencionando aqui, uma visão do mundo espiritual sobre o nosso desenvolvimento histórico. Então, quando você lê Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nós vamos chegar à conclusão de que o Brasil ele é um projeto do Cristo. Nós não seremos uma potência mundial no sentido de uma nação bélica, né? De uma nação, de uma potência econômica mundial. Nós vamos desenvolver ciência, desenvolver medicina, vamos desenvolver preservação ambiental, produção de alimentos, preservação da vida, mas principalmente nós vamos desenvolver evangelho. E quando a gente começa a desenvolver evangelho, nós realçamos essa questão das nossas características que são importantes. Tá? Então a gente vai ver que essa forma, de forma estratégica, durante esse nosso convívio aqui, durante essas três aulas desse 5º módulo, nós vamos ver a estratégia do mundo espiritual mandando esses espíritos emissários à Terra. E eu tenho para mim que a escola de aprendizes do Evangelho, que tem um papel fundamental nessa questão, ela está incluída aí nessa estratégia espiritual para ressaltar e dar ênfase à importância do Brasil como um celeiro de espiritualização para o mundo, né? Nesse caso, destacamos as várias instituições, né, que tem ali o dedo do Armond e a Aliança, especificamente, que tem esse compromisso, né? Então, quando você fala do Brasil como uma grande potência, a potência do Brasil é essa. Tá? E aí, revisitando a história da Escola de Aprendiz do Evangelho, a gente vai verificar uma série de ações perfeitamente concatenadas aí com os ideais do plano espiritual superior. E na história da religião, nós vamos ter diversos exemplos de pessoas especiais que foram destinadas a propagar ideias que realmente
ajudaram aí a colaborar para o desenvolvimento espiritual, social e político do Brasil. Logicamente que outros setores da vida também receberam e recebem espíritos missionários, tá? Para servir como apoio, como idealizadores do progresso humano, né? Então você vai ver espíritos missionários na religião, na filosofia, na arte de uma forma geral, nas ciências e na política, tá? E na política especificamente a gente tem visto surgir aí algumas figuras que estão levando o sentido da política como os gregos ensinaram para a gente, né? Da arte de administrar pelo bem de todos, ou para o bem de todos. Não vamos esquecer que em todas as áreas temos a presença de seres medíocres, déspotas, influenciadores de exemplos tenebrosos, que atrasaram a evolução da humanidade, né? Mas a gente não vai focar nessa questão, tá? O nosso papel aqui hoje é o de ressaltar os bons exemplos que temos na história da humanidade, especificamente na história do Brasil. Nós vamos utilizar fontes históricas do ponto de vista da historiografia e fontes mediúnicas. Então, quando a gente for revisitar a história, a gente vai analisar aí o papel de cada um dentro do ponto de vista material e do ponto de vista espiritual. E, ao revisitar parte da nossa história, nós vamos analisar o papel de um personagem que foi insultado de forma cruel por alguns historiadores, que foi o imperador Dom Pedro II. Em minha opinião, o melhor governante que o Brasil já teve. Tá? Em minha opinião, o melhor governante que o Brasil já teve. Ok? Então, qual o papel espiritual de Dom Pedro II no Brasil? Isso é importante a gente ressaltar, porque isso se perdeu na história. Mesmo dentro da doutrina espírita, isso se perdeu na história. Tá? Então, o exemplo de dignidade humana de Dom Pedro II e da princesa Isabel precisam ser resgatados num Brasil ainda republicano e recheado de corrupção, infelizmente. Estão surgindo novos historiadores que têm revisitado a história e resgatado documentos importantes para a gente poder entender o papel dessas criaturas. E hoje estão surgindo aí algumas obras ressaltando valores muito interessantes de Dom Pedro II, que nós não aprendemos lá atrás. Né? Então, a corrupção dos valores éticos e morais está aí escancarado para na televisão, né, para a gente poder ver. Ninguém tem como negar isso. Né? E a afirmação de Allan Kardec sobre a questão da reforma do mundo nunca esteve tão presente como nos dias de hoje. Ou seja, o mundo será transformado não por decretos políticos, pela transformação dos homens. Ou seja, pela sua reforma moral. É esse o único caminho. Não existe outro. Por isso que eu ressalto aqui a importância da escola de aprendiz do Evangelho. Ok? Por isso que o homem ele vai carregar desde a infância a educação familiar, a educação escolar, né? E, acima de tudo, ele precisa ter exemplos, bons exemplos. Na família, boas referências na família e boas referências na escola. Tá? Se não existirem modelos para que a gente possa seguir, como é que a gente vai saber como fazer? Se até os animais precisam de exemplos para poder se desenvolver, nós não estamos assim tão elevados para já nascer autodidata, né? Não dá. Então, os bons exemplos para nós precisam ser cultivados. E o objetivo desse curso, desde o primeiro módulo, é trazer os bons exemplos. Nós não negamos os maus exemplos, mas a gente precisa aprender a ressaltar na história os bons exemplos que não estavam mais sendo valorizados. Bom, na primeira aula, então, desse módulo, nós vamos contextualizar, primeiramente, a missão do Brasil no cenário mundial. Né? Vamos dar uma pincelada, tá? Nada muito profundo.
Por isso que o nosso intuito aqui é o de resgatar algumas informações sobre o processo que antecedeu o descobrimento do Brasil. E aí a gente vai fazer, gente, vocês vão perceber assim, que a gente vai fazer uma mistura no decorrer da apresentação de questões histórico-espiritual, de questões da política, da geopolítica, né? Para a gente poder ter uma dimensão do processo que envolve a construção do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Não vou me aprofundar em geopolítica, em nada dessas coisas, para a gente não se perder. Mas vou contextualizar algumas coisas que para nós são muito importantes, tá bom? Europa do século XIV, Portugal vivendo eventos importantes que mudaram os rumos da sua história. Bom, século XIV, nós vamos ver aí Portugal se firmando como um Estado nacional independente. Né? Duas grandes potências ali no século XIV na Europa, Espanha e Portugal. E é importante nós sabermos o que significa um Estado nacional, ou um Estado-nação, né? Portugal se firma como um Estado nacional, como um Estado-nação, ou seja, é uma forma de governo que possui liberdade para criar suas próprias políticas internas, tem o seu governo soberano, ou seja, quem manda aqui somos nós. Tá? Então, isso é um Estado nacional, isso é um Estado soberano. Portugal, desde o século XIV, já sai na frente com essa situação. E, a partir de 1385, nós vamos ver ali na Batalha de Aljubarrota, né, quando ele briga com Portugal ali, eles derrotam brigam com a Espanha, perdão, eles derrotam os espanhóis, e ali você começa a ver o desenho de Portugal sendo reforçado. Quem assume o poder naquele momento foi a dinastia de Avis, né? Ou seja, embora fosse uma dinastia que valorizou muito a questão da agricultura em Portugal, eles não deram muita importância à questão marítima, tá? Deram mais importância à agricultura. Só que, veja bem, a dinastia de Avis, dinastia, gente, é uma sucessão de reis e rainhas de uma mesma família no poder. A dinastia de Avis foi a que possibilitou a chegada de Pedro Álvares Cabral, que vai iniciar ali uma série de viagens para o descobrimento ou confirmar aquilo que os portugueses já sabiam da existência desse território, tá? Mas o Cabral não foi o primeiro português e nem o primeiro europeu a chegar no território brasileiro. O rei Dom Manuel, em 1498, ele mandou em missão secreta, uma expedição militar que foi comandada pelo Duarte Pacheco Pereira, tá? Para vistoriar as terras que estavam divididas ali, num acordo com a igreja, né, no chamado Tratado de Tordesilhas. Então, uma parte ficou para a Espanha e uma parte ficou para Portugal. Então, Portugal começou a já mandar uma missão secreta ali para conhecer o território. Então, em 1498, nós já tínhamos a noção, e isso é documentado. Tá? Então, os portugueses já sabiam da existência desse território. Aliás, gente, se houve um tratado para dividir uma parte do planeta, porque eles sabiam que tinha um território aqui. Tá bom? Depois você vai ter, um pouquinho antes de Portugal, de Cabral, perdão, nós vamos ter aqui o Vicente Pinzon, que era da frota do Cristóvão Colombo, que descobriu a América Central ali em 1492. Então, os espanhóis já sabiam também da existência do território aqui, porque o Vicente Pinzon, ele percorreu ali a região do Rio Amazonas, chegou em Pernambuco, então ele conhecia a área. A questão era que o território foi destinado aos portugueses no Tratado de Tordesilhas. E eu queria avançar aqui um pouquinho mais nesse assunto, porque ainda há muitas perguntas sem respostas quanto ao processo civilizatório americano. Eu não entendo o motivo, quer dizer, eu até entendo o motivo, mas, enfim, nós encontramos aqui muitas evidências de civilizações que já existiam na América, muito antes da chegada dos portugueses, civilizações avançadas.
Se vocês olharem na Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro, há uma inscrição em hebraico, gente. Que ela é discutida até hoje, quem foi que escreveu aquele negócio lá. Então, em hebraico não, em fenício. Então, há uma forte evidência da chegada dos fenícios terem chegado na América, diversas evidências, mas a gente não entende como a chamada historiografia oficial não quer saber disso, não quer prestar atenção nessa documentação. E aí o povo começa a inventar um monte de situação aí que passa a ficar ridícula, né? A impressão que dá é que estão varrendo essa história para debaixo do tapete. Mas, veja bem, a gente também não vai entrar nessa história, só levantei isso para vocês entenderem que existe sim uma outra versão da história do continente americano, tá? Então, por que eles fazem isso? Olha, a história ela é escrita do ponto de vista de quem está escrevendo. Então, quem edita o texto escolhe os personagens, a trama, enfim, faz tudo isso. Então, isso é o chamado viés ideológico, né? Então, cada pessoa que se propõe a trazer os conteúdos do passado vai carregar em si uma estrutura psicológica, ideológica, que ele evidencia no texto ali na sua pesquisa. Então, e não pense que no movimento espírita não é diferente, tá? No movimento espírita é a mesma coisa. Por isso eu quero dizer o seguinte, no movimento espírita, por exemplo, nós temos muito a história do movimento espírita contado pelas federativas. E pelas federativas, a questão é muito romantizada, sabe? Só coloca aquelas partes que agradam. O que precisa ser colocado para que a gente tenha grandes e profundas reflexões do movimento não se coloca. Olha, se vocês olharem, por exemplo, para quem conhece o livro que nós publicamos no Tempo do Comandante, nós tentamos ali fazer um negócio diferente. Tá? Nós tentamos contar a história do ponto de vista fora das instituições. É ideológico? Também é ideológico, claro que é. Mas veja bem, existe uma necessidade de se olhar sob um outro ângulo essa história. Então, quando você entra em contato com os documentos do Armon, você começa a mergulhar na visão que o Armon tinha do movimento espírita, que não era a visão que o movimento contava. Então, nós vamos ver um lado do movimento espírita falando do Edgar Armon e o movimento espírita sob a ótica do Armon. Por que a gente conseguiu fazer dessa forma? Vocês vão notar que, embora o livro seja distribuído pela Editora Aliança, ele não tem o selo da Aliança. Ele tem o selo da Radu, que é a editora da Mariluza Moreira Vasconcelos, da médium Mariluza Vasconcelos, que publica, psicografa os livros do líder da Inconfidência Mineira, Tomás Antônio Gonzaga, um dos líderes da Inconfidência Mineira. Como eu tenho muita amizade com ela, a gente conversou com ela, a Aliança assumiu todas as despesas da publicação, mas pelo fato de ser a editora pertencer a uma instituição, há informações ali que para uma instituição ficaria desagradável. Então, nós publicamos o livro pela editora Radu, e ali eu tive maior liberdade para poder contar algumas coisas que o movimento espírita não conhecia sobre o Edgar Armon. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque essa questão do processo civilizatório brasileiro, ela também é contada dentro de um ponto de vista ideológico. E quando a gente fala de ideologia, nós não podemos esquecer, né? Ideologia é uma forma de ver, é uma forma de enxergar, é uma forma de nós prestarmos atenção em alguma coisa. A gente já falou isso no módulo sobre política. É uma lente. Ideologia é uma lente. Ela pode ser colorida, ela pode estar quebrada, ela pode ser embaçada, você entendeu? Ela pode estar desfocada, mas a ideologia é uma lente, é a forma como você está vendo o mundo. Então, há diversas lentes que estão aí. Quem está por trás dessa lente é o que está tendo a percepção.
Então, essa lente, ela pode ser uma crença religiosa, ela pode ser um conceito filosófico, ela pode ser uma ideologia de um partido político, de uma tradição cultural, né, de uma tradição familiar, né? Ela pode estar... Então, quando você escolhe uma ideologia, uma linha de pensamento, é dentro dessa linha que você vai trabalhar. Então, todo mundo carrega uma ideologia, um pensamento ideológico? Sim, todo mundo carrega. Não tem como fugir do pensamento ideológico. Cada um vai carregar o seu pensamento. Isso é um fato, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos começar com o conceito de civilização. Mesopotâmia, Anamesa Sepotâmia, em grego, significa entre rios. Dentro do conceito da historiografia moderna, a civilização ela surge às margens dos rios. Faz todo sentido, né? Aqui está o rio Tigre, aqui está o rio Eufrates. A região da Mesopotâmia, onde está o Iraque, o Irã, é uma das aulas da escola de aprendiz do Evangelho. Isso aqui todo mundo já está cansado de saber. Meso, meio, potamos, água, rios, civilização entre rios. Então, quando as civilizações nasciam à beira dos rios, era por causa de todos os recursos que o rio podia oferecer. Então, quando você fala de civilizações aqui no território americano, há inúmeras evidências da passagem dos fenícios, né, na região, dos hebreus também, aqui na região, que vai desmontar uma boa parte dessa narrativa. Tá? Então, por isso que eu falo que precisa ser revisto muita coisa no conceito histórico. E aí nós vamos entender mais ainda essa questão do Brasil como condição do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Ok? Bom, o Brasil como território destinado a receber o Evangelho de Jesus, cujo objetivo é evangelizar a humanidade, tá? E vamos levantar a questão seguinte: não existe nenhum viés ideológico do ponto de vista religioso e institucional nessa afirmação. Tá? Nós não temos essa visão de que somente uma bandeira vai prevalecer no mundo quando você fala de religião. A gente nunca carregou isso. Tá? Algumas pessoas pensam dessa forma, que tem uma única religião, um único ponto de vista, né? Mesmo porque, se você entender evangelho, que é boa nova, que é notícia feliz, qualquer religião que te traga uma notícia feliz é boa nova. Ponto. Achar que Jesus só pode se manifestar num ponto do planeta, escolher um grupo específico, ele pode ter escolhido um ponto específico para a propagação, mas a mensagem dele vai vir como veio por todos os povos. Por todos os povos, religiões, filosofias, conceitos políticos e científicos, tá? Então, a mensagem do Cristo, ela é universal. Está conosco nos 4 cantos do planeta. O fato do Brasil ou do território brasileiro ter sido escolhido para isso, não significa que somente uma religião vai prevalecer no mundo. Eu já coloquei isso para vocês, o pensamento do Yogi Paramahansa Yogananda, que ele diz que o Cristo não é propriedade dos cristãos. O Cristo é do mundo. Ele fala também que a Bíblia não é propriedade dos cristãos. Ela é um livro sagrado de um povo, mas ela é um livro sagrado que serve para qualquer um que entenda o que está escrito ali. Senão a gente vai cometer o mesmo equívoco das religiões do Oriente, que receberam os grandes profetas e desenvolveram ali uma ideia de monopólio da verdade. E isso veio parar no Brasil, né? Ou melhor, veio parar em todos os países de orientação judaico-cristã. Israel como povo escolhido por Deus, essas coisas todas. Olha, Israel só não fez uma desgraça no mundo, e hoje é até perigoso você falar um troço desse, senão te acusam na internet e te cancelam. Vai achar que você é contra o povo de Israel. Já vão falar, coitado, os pobres, né, sofreram com os judeus. Gente, não é isso que eu estou falando. Eu estou contextualizando uma época. Uma época. Se os israelenses, na época do Cristo, tivessem o poder militar que tinha Roma, eles tinham feito aquilo que fez Roma.
Só isso. E ainda mais com uma verdade religiosa que dá mais poder ainda para as pessoas. A gente precisa ser frio nesse ponto para analisar algumas coisas, né? Senão a gente vai achar que o próprio conceito de fundamentalismo religioso, ele não nasce com o Islã, ele nasce com os cristãos. A gente adora sentar a lenha e o sarrafo no Islã, que também tem um viés militarizado, politizado, sim, mas veja bem, a gente não pode esquecer que nós temos uma tradição com comportamentos cristãos que também não deixa a gente numa posição muito confortável nessa coisa, não. Tá? Seguindo aqui, a história de uns anos para cá, ela vem colocando alguns questionamentos em relação ao descobrimento do Brasil. É complicado isso, mas veja bem, a briga é quanto ao próprio termo. Descobriu, ocupou, se instalou, invadiu. Isso com a galera do politicamente correto é um prato cheio para sentar o sarrafo em alguns historiadores, tá? Para eles, a era do descobrimento só tem um lado ruim, gente. Só tem lado ruim. A impressão que dá é que esse pessoal reencarnou só para ser do contra, só para ser desagradável. Né? Então, como vemos, Portugal foi pioneiro na questão dos descobrimentos e da expansão marítima. Eles começaram o processo. Ah, por que não começaram aqui no Brasil? Porque aqui no Brasil só tinha índio. A civilização estava lá. Os portugueses, em momento algum da história, afirmam que chegaram no território brasileiro primeiro que os índios. Eles nunca falaram isso, gente. Nós chegamos lá primeiro que os índios, então nós descobrimos. E eu não estou dizendo que eles chegaram aqui e não cometeram erros, não é isso. O termo descobrimento para os navegadores portugueses era uma forma deles dizerem que algo novo foi descoberto para o resto do mundo que o ignorava. É só isso. Eu não sei por que o povo arruma briga por causa disso. Não, isso aqui não foi descoberto, isso aqui foi invadido, foi ocupado, não sei o quê. Gente, é só você entender o termo. É só isso. Tá? Então, eu prefiro dizer que o Brasil foi descoberto. Não foi descoberto por Cabral, mas foi descoberto. Eu diria que o Cabral veio dar sequência ao processo que foi iniciado pelo Duarte Pacheco em 1498. E aí, o que acontece? Ele oficializa o descobrimento, ou seja, ele concretiza a conquista do território. Vamos recorrer à obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que não é uma obra do Humberto de Campos. Tá? Não foi o Humberto de Campos que escreveu a história do Brasil, gente. O Humberto de Campos, ele recolheu as informações das tradições do mundo espiritual para entender o papel do Brasil no cenário mundial. É só isso que ele fez. Ele não criou. Essa é a orientação que está no prefácio do livro que foi escrito pelo Emmanuel, o prefácio. Então, eu queria que a gente pudesse parar um pouquinho nessa questão para a gente poder ter uma compreensão um pouco melhor do livro. Tá? Porque se a gente não entender o significado dessas palavras do prefácio feito pelo Emmanuel, a gente comete um monte de equívoco de análise, inclusive histórica. O que forma quando o Emmanuel diz que ele recolheu na tradição espiritual, o que forma uma tradição espiritual é um conjunto de conhecimentos e de práticas que vai ter a sua origem nos processos revelatórios da espiritualidade. Isso é uma tradição espiritual. A revelação espiritual, ela é gradual, ela é fracionada na sua origem, né? Só que por que isso? Por causa da forma de entendimento, por causa da forma de transmissão, que vai variar de cultura para cultura, de época para época. Mas a ideia é sempre trazer a verdade espiritual, do ponto de vista espiritual. Então, se você segue o que o Emmanuel está falando no prefácio, nós vamos ver que ele afirma
que o Brasil, na sua condição de celeiro do mundo, no campo material e no campo espiritual, o consolo de crença e de fé raciocinada, para todos nós aqui, é a responsabilidade que nós carregamos dentro do território brasileiro. E aí eu queria chamar a atenção justamente para esse ponto, território brasileiro. Território do ponto de vista geográfico. Agora vamos falar um pouquinho de geopolítica, que está conectado com tudo, tá? Geopolítica é uma das formas que nós conhecemos de explicar o mundo. O que é geografia? Geografia é o estudo das questões terrestres, é a ciência que estuda o espaço geográfico. Tá? E a geografia de um país, gente, ela vai definir muita coisa no cenário mundial. Então, quando você tem um espaço geográfico com características específicas, define papel político, papel social, papel espiritual. Isso, se nós falarmos apenas de geografia, nós vamos estar descrevendo o quê? Lugares, conceituando formas materiais, que são, na sua maioria, vamos dizer assim, imutável, né? Muda muito pouco. De forma muito... Não é que não muda, muda lentamente, né? Eras, séculos, milênios. Então, a geografia, ela vai estudar o espaço que é imutável. Geopolítica vai explicar o quê? A relação espacial das causas históricas. Que tipo de impacto o espaço geográfico tem no decurso da história dos povos? Veja bem, quando eu estou falando da importância do espaço geográfico, do território no desenvolvimento histórico, eu estou falando de como esses recursos, ou como os recursos desse território foram e estão sendo utilizados para o progresso do povo que ocupa esse espaço. Isso é geopolítica. Então, se a gente entender o papel de cada espaço geográfico no desenvolvimento da história da nação, nós vamos ver qual é o papel dela no cenário mundial. Eu estou explicando isso justamente para poder explicar o papel do Brasil nesse contexto geopolítico, que é uma das formas de explicar o seu desenvolvimento espiritual. Por exemplo, se o território ele tem comunicação com o mar, as chances de contato, do comércio, de integração cultural com outros povos são maiores. Porque pode vir gente de todo lado, com mais facilidade, pelo mar. Outra coisa que é importante, a quantidade de fronteiras, ela determina, como ela tem determinado, o número dos riscos de invasão que essa região pode e vai sofrer. Gente, olha os Estados Unidos. Quantos vizinhos tem os Estados Unidos? 2. O Canadá lá em cima, e metade do Canadá é gelo, mas o Canadá está perfeitamente sintonizado com os Estados Unidos, e o México. Qualquer país da América Central e do Sul não oferece nenhum perigo militar para os Estados Unidos. Nós não somos vizinhos. Então, isso também foi determinante para o próprio desenvolvimento dos Estados Unidos como a maior potência mundial. Depois você vai ver a Rússia. E a Rússia também, gente, se você pegar boa parte da Rússia, é só gelo. É só gelo. A Rússia tem o maior território mundial, mas tem menos população do que no Brasil. Por quê? Porque só tem gelo naquele lugar. Eu brinco com os meus alunos, a Rússia é tão frio, é um frio do inferno aquilo ali. É muito frio. E agora nós temos a China, né? Que está aí, as 3 grandes potências mundiais. Então, se você olhar, por exemplo, a Rússia, olha a quantidade de vizinhos que a Rússia tem. Esse é um dos motivos da invasão que eles estão envolvidos lá. O Vladimir Putin, né, ele quer fazer o quê? Ele quer segurar os avanços da OTAN no leste europeu, por quê? Porque ele quer ter cada vez menos vizinhos ocidentais. É puramente estratégica isso. Tá? E a gente só precisa ter um olhar um pouquinho mais
dentro da geopolítica para entender que nessa história não existe o certo e o errado, não, tá? Vamos tomar muito cuidado com essas avaliações, tá? Não existe o malvadão e o bonzinho nessa história ali, tá? Ali tá todo mundo envolvido numa série de situações, que não é o nosso caso aqui. Só estou dando um exemplo pela questão geopolítica dos vizinhos. Se vocês olharem aonde está a maior concentração de guerras no mundo, na Europa. Por quê? Porque ali, gente, é uma muvuca de vizinho danado. Você tem vizinho em tudo que é lugar ali. Sabe? Parece cortiço a Europa, se você olhar espiritualmente falando, geopoliticamente falando. Não, se você vai para a Europa, de trem você visita quantos países você consegue visitar na Europa? Né? Vamos voltar aqui para o Brasil. Então, a nossa posição geográfica foi um dos quesitos que definiu o papel do Brasil como coração do mundo e pata do Evangelho. Somos uma nação costeira, né? Ou seja, nós estamos abertos para o mar, pouco mais de 10 mil quilômetros, vai do Amapá até o Rio Grande do Sul. Gente, vamos prestar atenção, quem são nossos vizinhos? Os nossos vizinhos não têm poder bélico nenhum. Tudo isso também faz parte de uma logística espiritual, de uma geopolítica espiritual, que ajuda a determinar o país como uma nação para acolher o Evangelho. Veja, por que o Evangelho não foi para os países do Oriente Médio? É só você olhar a quantidade de ameaças que existem ali. Eles têm uma fonte de riqueza que todo mundo quer, petróleo. Aqueles povos, sem contar que aqueles povos eles estão guerreando há mais de 4.000 anos. E não pararam até agora. Então, o planeta, pela sua característica de expiações e provas, não pode concentrar o Evangelho em nenhum desses países do Oriente Médio, da Europa, da Ásia, ou mesmo da América do Norte, que tem uma outra função. Por que não? Do ponto de vista político, a gente precisa ver também um outro detalhe. Quais países possuem artefato nuclear? No mundo hoje são aproximadamente 12, quase 13 mil ogivas nucleares que nós sabemos, tá? 90% das ogivas nucleares estão concentradas nos Estados Unidos e na Rússia. Os Estados Unidos têm um pouquinho menos de ogivas, mas isso não tem diferença nenhuma na hora de fazer a besteira, tá? Mas, China, França, Reino Unido, Paquistão, Índia, Israel e a Coreia do Norte. Todos esses países têm artefato nuclear. Então, a disputa desses vizinhos, gente, é um negócio perigosíssimo. Não somente do ponto de vista militar, mas do ponto de vista da política, que é muito mais complicada de se tratar. Então, veremos países como os Estados Unidos e o Reino Unido, que eles estão numa posição privilegiada. O Reino Unido está numa pontinha lá de uma ilha no oceano, e os Estados Unidos praticamente isolado de todo mundo. A própria questão da disseminação da democracia, ela se encaixa muito bem em países que estão abertos para o mundo na troca de conhecimentos. Então, nesse contexto, um aspecto geográfico que coloca em posição de vantagem em relação a outras nações, quando a gente fala do Brasil, é que nós não somos uma potência militar, graças a Deus. Nós não oferecemos perigo para nenhum país. O nosso exército, ele é utilizado para funções sociais, construção de estradas, como está sendo feito agora. Nunca foi tão bem utilizado como agora. Tiramos o soldado do quartel e botamos ele para construir estrada. Ou seja, diminuímos o gasto do dinheiro público, né? E essas coisas ninguém vê. Então, nós não temos artefatos nucleares e nós não temos nem artefatos militares de grande poder de destruição. A única tentativa de se fazer uma bomba atômica no Brasil deu um BO gigante, que foi aquele acidente do Césium lá em Brasília. Aquilo ali foi uma tentativa de fazer uma bomba atômica. Graças a Deus, o plano espiritual foi lá e pum, detonou.
No Brasil, há uma grande diversidade religiosa. Então, esses são pontos extremamente importantes para o Brasil na sua condição de coração do mundo, pátria do Evangelho. Se vocês olharem as religiões do mundo por quantidade de adeptos declarados em termos de religião, você vai encontrar cristianismo 31%, islamismo batendo ali pouco mais de 22%, 23%. No mundo sem religião, você tem uma casa aí de uns 15% da população, o restante é hinduísta, que dá aí também por volta de uns 17%. O país com o maior número de cristãos ditos protestantes, né, eles falam evangélicos, né, é os Estados Unidos, que é uma nação eminentemente fundada por protestantes. Né? Você tem, por incrível que pareça, a Nigéria, né, e o Brasil como o maior país católico do mundo. Espíritas no mundo, se você... Não dá nem estatística. Estatística de espírita é só no Brasil. É 3% da população. Tá? Então, o maior país com diversidade religiosa é a Índia. Só que a Índia também tem artefato nuclear. Tá? Então, por que a Índia, por exemplo, com toda essa diversidade religiosa, não foi escolhida para ser o foco do evangelho, ou mesmo do espiritismo lá? Justamente por ter essa diversidade religiosa muito forte. Eles não têm um direcionamento central em termos de ideia religiosa, porque, embora existam alguns conceitos semelhantes em algumas religiões, eles não têm uma unidade de princípios. Né? E uma coisa que é muito forte em relação ao espiritismo no Brasil é a mediunidade, né? Que você só vai encontrar ela sendo exercida no Brasil da forma como ela precisa ser exercida. Lá fora, muito pouco. É Brasil, não tem outro lugar. Então, a ideia de um território novo, de um lugar virgem, sem mácula, sem guerras fratricidas aí que pudesse comprometer a nação, foi aqui mesmo. A própria posição geográfica, qualidade de fauna, flora, isso possibilitou muito o desenvolvimento do Brasil. Na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nós vamos ver ali, né, a importância que foi dada ao território, e no livro, a narração de Jesus convocando um espírito que já estava comprometido com uma série de coisas no mundo espiritual, assumiria o Brasil na sua tarefa de ser a terra do Evangelho. Então, vamos para a narração. Eu só vou destacar um ponto, tá, gente? Jesus convoca Eliú, um dos espíritos responsáveis ali pelo desenvolvimento do Evangelho. Eliú, meu coração se enche de profunda amargura vendo a incompreensão dos homens no que se refere às lições do meu Evangelho. Por toda parte é a luta fratricida, como polvo de infinitos tentáculos a destruir todas as esperanças. Recomendei-lhes que se amassem como irmãos e vejo-os em movimentos impetuosos, aniquilando-se uns aos outros como Caíns desvairados. Jesus está relatando aqui o cenário da Idade Média na Europa. Né? E vai falando um pouco mais. É um relato poético de Humberto de Campos, né? Mas agora ele vai prosseguir na visão do Eliú, tá? Que se encaixa ali nessa peregrinação para a nova terra. Eliú respondendo a Jesus: Senhor, se esses povos infelizes se procuram na grandeza material uma felicidade impossível, marcham irremediavelmente para os grandes infortúnios coletivos. Visitemos os continentes ignorados, onde espíritos jovens e simples aguardam a semente de uma nova vida. Quem já conhece essa literatura sabe que o território brasileiro ele foi apresentado a Jesus como uma alternativa para a implantação do evangelho dentro do seu aspecto para o desenvolvimento futuro, né? Então, toda a atenção foi direcionada ao continente americano. E eu queria chamar a atenção para um relato altamente inspirativo e poético para a descrição material de Humberto de Campos, justamente sobre o território brasileiro, né? Vou ler só um trechinho também, tá? O Senhor abençoou aquelas matas virgens e misteriosas, enquanto as aves lhes homenageavam a inefável presença com seus cantares harmoniosos,
as flores se inclinavam nas árvores ciclópicas, aromatizando-lhe as eterizadas sendas. Olha, nós vamos ver ali diante da América do Sul, como um gesto de profunda beleza e elevação espiritual, Jesus, ele ergue suas mãos para o alto, como se ele estivesse invocando ali as bênçãos do Pai, né, para o Brasil. E é dali que a gente conhece a frase: para esta terra maravilhosa e bendita, será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Sob estes céus serão entoados os hosanas mais ternos à misericórdia do Pai Celestial. Tu, Eliu, te corporificarás na terra, no seio do povo mais pobre e mais trabalhador do Ocidente. E ali vai, né? É um relato poético, é uma visão extremamente espiritualizada sobre esse trabalho, e nós vamos ver o próprio Eliu, mais adiante, reencarnando, descendo, né, ao planeta, em Portugal, a nação que, a partir do século XIV, desenvolve ali o Estado Nacional, consegue a sua independência. Então, o próprio Eliu reencarna como o filho, acho que número 3 do rei de Portugal, Dom João I, em 1394, e ele assume a personalidade do Henrique de Sagres, que inaugurou a chamada Escola Náutica de Sagres. Olha, a Escola Náutica de Sagres, ela de fato, materialmente, ela não existiu. Ela é uma ideia. Tá? Por que ela é uma ideia? Porque o Henrique de Sagres, ele já vem com essa mentalidade de expandir o território português. E isso só seria possível por mar. Tá? Então, o que ele faz? Ele investe, como ele tinha dinheiro, ele era o filho do rei, ele investe em profissionais, carpinteiros, matemáticos e navegadores experientes. Ele reúne esses saberes acadêmicos, tá? E inaugura ali um novo processo de navegação, ou seja, a construção de novas e modernas embarcações, que eram as caravelas, que já existiam, mas não eram tão resistentes. Então, ali, ele começa a inaugurar uma nova era. Então, esses navegadores portugueses foram altamente inspirados pelo Henrique de Sagres, que era, na verdade, o Eliu, o enviado de Jesus à Terra. Ele venceu uma série de questões na época, como, por exemplo, a lenda do Mar Tenebroso, que eles diziam que no mar tinha monstro, então era melhor você não ir muito fundo. E o Eliu, o Henrique de Sagres, não acreditava em nada disso, né? Essa barreira do medo na cabeça dele não existia. E como ele era altamente inspirado pelos planos superiores, ele dá prosseguimento ali a uma série de iniciativas que faz com que os portugueses possam conhecer novos territórios e encontrem a América. Então, meus queridos, os planos para a Nova Terra, eles estavam delineados pelo alto. Por que é importante nós termos essa visão espiritual e buscarmos outras fontes históricas para entender a missão do Brasil? Porque boa parte dos livros de história, gente, eles gostam de resumir a história do Brasil em 4 pontos. Sabe quais são? Invasão, escravidão, roubo e corrupção. É só isso. Não teve outra coisa no Brasil a não ser invasão, escravidão, roubo e corrupção. E a história espiritual é bem outra. Por trás disso tem uma outra intenção. Então, parece que não existiram espíritos idealistas, pessoas nobres, que queriam coisas boas. O duro é a gente ver espírita, que muitos espíritas, confirmarem essas questões que são absurdas. Ou seja, desdizem aquilo que eles mesmos aprenderam. Então, o Henrique de Sagres, o infante, ele vai desencarnar em 1460, mas no plano espiritual, ele continua a missão de orientação dos povos navegantes. Na espiritualidade, a falange dele vai inspirando novos desbravadores, ele vai aproveitando o momento que essas pessoas vão dormir, né? Estão desdobrados no mundo espiritual para inspirá-los. E o Cabral é um dos líderes de uma das expedições que, segundo Humberto de Campos,
o Eliu aproveitou do Cabral os seus ascendentes mediúnicos, ou seja, o Cabral era médium. E aí o Eliu começa a povoar os seus sonhos com imagens sobrenaturais, impulsionando ele a um trabalho de levar a proposta do evangelho para outras terras. Isso a história não conta. Vocês não vão ver isso na história. Não é porque não tem, gente. É porque os historiadores escondem essa informação. Entendam uma coisa. Se vocês olharem, prestarem atenção de novo, qual é a imagem que vocês estão vendo aí nas velas das caravelas? Não é a da cruz? Essa cruz, todo mundo sabe que cruz é essa? É a cruz dos templários, dos cruzados da Idade Média. Que é uma outra história que dá outra live também, tá? Então, o Cabral, ele era um templário. Ele tinha uma questão de espiritualidade muito forte. Isso já dá outra live, tá? Não vou começar aqui, porque senão a gente vai descambar aí o nosso trabalho. Então, essa região, que hoje nós conhecemos por Porto Seguro, celebra a primeira missa, que foi a do Frei Henrique Soares de Coimbra, no dia 26 de abril de 1500, que o Cabral chega aqui e oficializa a conquista do território já descoberto. Ou seja, a ilha de Vera Cruz, recentemente batizada, abre suas portas ao Evangelho e começa uma história totalmente diferenciada para o território americano. E naquele momento, pairam as estrelas no firmamento. Aos olhos de todos, em busca de luz, suavemente elevam uma prece. Fincam no território a mensagem da cruz. Celestes mensageiros cantam hosanas, nobre celeiro de amor e fraternidade. Despedem-se de todos do velho mundo, aqui começam a cultivar bem fundo, brilhando a luz da eternidade. O jovem cruzado aponta o rumo, inspirado por mensageiros espirituais. Aportam em novas paragens, vencendo o mal. Estalam bandeiras, esperam milagres. Bendito sejas, nobre Pedro Álvares Cabral. Jesus encontraram o local certo. Seu evangelho terá seu recipiente. Será transplantado da Palestina e repatriado em justo clima. A mensagem que prevalece é a celeste. O terreno será preparado com calma. Enfrentaremos muitos reveses no tempo. As areias da ignorância tentarão enterrar. A mensagem pura e cristalina sobreviverá em qualquer clima, pois missionários irão perseverar. Estamos unidos, ó Pai eterno. Nossos braços clamam por trabalho. Hoje, homens amadurecidos, muito mais do que esclarecidos, do Evangelho recebemos o orvalho. Recebe, Cristo de Deus, nossa sincera oferta que faz jus. A honestidade é nosso guia. Chegamos fortes antes que tardia aos pés do Mestre Jesus. É isso aí. Mas é? Tem uma pergunta que ficou aqui atrás, Edelso, da Rosa, onde ela pergunta como os índios vieram para as terras brasileiras. Então, veja bem, a historiografia oficial, ela tem algumas versões. A que prevalece é a chamada teoria de Bering. No Estreito de Bering, lá em cima, no norte do continente, mais ou menos ali por volta de uns
50 mil anos atrás, tudo ainda era gelo. Então, você tem os povos asiáticos fazendo um processo de migração para o continente americano. Então, foram habitando as regiões da América do Norte e foram descendo para o Brasil. Por volta, eles dizem que por volta de uns 15 mil a 12 mil anos atrás, essas populações começaram a se estabelecer aqui na região da América do Sul. Tá? Mas são povos originários do continente asiático. Essa é a historiografia oficial. Depois, o Danilo fez uma observação referente ao Exército, de que ele faz estradas há 50 anos já. Sim, é que hoje o negócio está muito mais reforçado, né? Você não tinha uma participação efetiva do serviço militar. O próprio, de uns anos para cá, de uns 30 anos para cá, o efetivo militar do Brasil, ele reduziu muito. Ele reduziu muito. Tá? Então, assim, pouquíssimos jovens hoje, quando vão para o alistamento, acabam indo para o Exército. Pouquíssimos jovens. Na minha época, a peneira era mais difícil. Tá? Ou seja, a maioria ia para o Exército. Se você não era arrimo de família, não tinha alguma doença, alguma limitação física, filho, no dia seguinte você estava de farda, batendo continência no quartel, não tinha boi, não. Tá? Hoje muito difícil a pessoa servir o Exército. Então, assim, historicamente, nós temos mesmo. O Exército sempre teve essa participação na construção de estradas, mas nunca foi como hoje. Hoje o negócio é exorbitante. A Lúcia lembrou do Armon também, né, que já usava o Exército para fazer as estradas. O Armon usou a força pública, não o Exército. A Rosa Toledo comentou isso. E a Lúcia Furlan, ela declarou o seguinte: nos governos civis pós-militarismo, a predominância na abertura de estradas se dera por meio de empresas, diminuindo sobremaneira a atuação do Exército nesta atividade. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. O Brasil começou a dar errado quando virou república. Era perfeito no Segundo Império? Não, nunca foi. Nunca foi perfeito. Nunca foi. Mas o Brasil virou república, o índice de corrupção começou a explodir, assim, ó, foi exorbitante o negócio, assim, sabe? Já começa com o Floriano Peixoto. Os meus alunos eles dão muita risada quando eu falo para eles o seguinte: quando você queria ofender alguém na época do Brasil República, da primeira República, que era chamada República da Espada, que foi o Marechal Deodoro, que assumiu o poder, que ele era amigo do imperador Dom Pedro II, inclusive. Ele ficou pouco tempo. Por que ele ficou pouco tempo? Porque ele era um militar, ele queria o poder centralizado nas suas mãos, e o Congresso não deixou. E aí ele não aguentou e caiu fora. Ele já estava bem idoso já. E assumiu o Floriano Peixoto, que era o seu vice. Só que o Floriano Peixoto não poderia assumir o país. Porque, segundo a Constituição, um presidente que não ficasse mais de 2 anos no poder, que saísse antes dos 2 anos, seria obrigado a convocar novas eleições. O Floriano deu outro golpe, ficou com a presidência, tanto que, quando você queria ofender uma pessoa naquela época, você falava assim: esse fulano é um filho de Floriano, para não falar outra coisa. A Contos Espíritas, a Cleitinha Ruiz, fala que o filho serviu o Exército, mas não foi para as estradas. Uhum. Então, conheço o Cleide. Os filhos dela pegaram uma época que já havia diminuído muito. Né? O nosso serviço militar trabalha muito com questões humanitárias, né? É que a gente não conhece, mas a participação do Exército, por exemplo, na região de fronteira ali ligado ao Amazonas, nossa, é um negócio impressionante o que eles fazem ali. É que o território é muito grande, o efetivo militar não é tão grande assim. Nós fazemos parte da Força de Paz da ONU, por exemplo. Então, graças a Deus, nós não somos uma potência. O único depósito que nós tínhamos há muitos anos atrás, um depósito de armamento e munição, tinha no Rio de Janeiro, explodiu, pegou fogo. Graças a Deus, porque o Brasil não tem essa característica, ele não tem esse compromisso. Podemos seguir, se você quiser. Não, acho que a gente pode encerrar por aqui. E aqui agora tem a Magali, que fez um pequeno comentário.
dizendo que em Santa Catarina os batalhões de engenharia sempre foram bastante atuantes, ou seja, depende da sua região, né? Da Magali também, ela fala do aprendizado que os militares têm quando vão para as academias, né? Que atuam nas causas sociais. O Armand falava que o serviço militar ele tinha um papel fundamental para os jovens. Ele dizia o seguinte: o serviço militar para os jovens é ótimo para dar a eles reforçar neles a noção de civismo, de ordem, de respeito e de disciplina, mas como forma de governo não funciona. O Armand tem uma frase dele, inclusive, se eu não me engano, está no meu livro, que ele falava isso mesmo, ele dizia, como forma de governo acaba descambando para a ditadura, não tem jeito. E é o que aconteceu, assim que o Brasil virou república, nós vamos falar um pouquinho disso, mas a gente primeiro precisa contextualizar quais foram os preparativos para receber o espírito Dom Pedro II. É para entender o papel dele aqui. Senão a gente não entende. Se soltar a informação, ela fica muito solta, né? A gente precisa entender essa preparação. E principalmente, valorizar as informações mediúnicas de fontes seguras. Chico Xavier, pelo amor de Deus, gente, é uma fonte segura, para. A gente precisa aprender a ver o outro lado da história. Na próxima aula, a gente vai entrar um pouco sobre a questão de espírito missionário, entender o papel do espírito missionário. Nós temos uma visão muito equivocada de espírito missionário. Mas a gente vai abordar isso na próxima aula. Hoje não. Hoje a gente pode encerrar, pode parar por aqui.